Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Esta live, essa gravação. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Visions Business. Hoje eu trouxe uma convidada especial que veio lá de Sorocaba, São Paulo. Ela veio abrilhantar, né? Trazer luz a este episódio, a este estúdio maravilhoso, que é a Janaína Dores. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana. Tenho certeza que você que está aí, talvez um pouco perdido emocionalmente, psicologicamente, talvez este programa é para você, tá? E eu tenho certeza que você vai aprender muito e este programa de hoje vai abençoar a sua vida. Então, sem muitas delongas, Janaína, se apresente, seja bem-vindo ao estúdio da TV Cast Vision. E fale um pouquinho sobre você também. Muito obrigada, Caio, por este convite. Para mim é algo assim diferente, falar, né, no espaço, no estúdio, é a minha primeira vez, um pouco nervosa. 5 minutos de conversa, tá? Passa, pode ter certeza. E eu sou Janaína Dores, sou itabirana, hoje moro em Sorocaba, São Paulo, como o Caio disse, por causa do meu marido, que ali está nas câmeras. Ele é ex-funcionário Vale e buscando uma ascensão profissional, a gente já passou por vários estados e estamos atualmente em Sorocaba. Já moramos no Pará, Carajás, né? E Canaã dos Carajás, mais precisamente, e hoje estamos lá em Sorocaba. Muito bom. Janaína, já para a gente entrar um pouquinho, né, nessa parte da psicanálise, que é o assunto nosso hoje, né, e a gente vai falar sobre que as pessoas são diferentes, o nosso tema hoje. O que te levou a entrar na psicanálise? Conta um pouco da sua história pra gente. Então, Caio, eu sou formada, sou graduada em letras, aqui, me formei aqui em Itabira, antiga FASC. Vou denunciar a minha idade agora, né? Ali, a FASC era na Casa do Monte Andrade. Não sei se você se lembra, não, né? Não. Então, Hoje, gente, peraí, não é da minha época não, sabe? hoje FUNSESI. Então, eu atuei por mais de 25 anos na área da educação, como professora, como coordenadora. E sempre muito ativa, sempre muito criativa, sempre gostei muito de fazer projetos. Eu nunca fui aquela professora apenas de sala de aula. Eu sempre levei os meus alunos a algo mais. Fiz muitas revistas, jornais, peças de teatro, muita coisa. Eu sempre criei, inventei. Essa coisa de festa, de eventos, está em mim, faz parte da minha personalidade, né? Mas, de repente, aquela Janaína foi perdendo a cor, foi perdendo o brilho. Eu não tinha mais vontade de trabalhar, eu não tinha forças, na realidade, para trabalhar. E procurei vários médicos, sempre em busca, né, de energia, de energia. Até que eu me deparei em uma depressão profunda. E como foi essa percepção da depressão? Foi difícil de aceitar, porque antes eu olhava para uma pessoa em depressão e falava assim: como? Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, Inadmissível, né? uma pessoa com uma estabilidade financeira, uma pessoa que tem tudo, que tem, né, assim, vamos dizer, tem uma vida tranquila. Como que uma pessoa dessa pode estar em depressão, né? E, e, e eu pensava, nunca falei, mas eu pensava assim: depressão. Vai fazer um artesanato, como eu sempre fui de trabalhos manuais, vai ajudar na igreja. Tem tanta coisa para fazer, como que uma pessoa... Geralmente a gente associa a depressão a talvez a falta de algo. E geralmente quando a pessoa tem tudo, praticamente, pra falar de tem tudo assim, a pessoa tem dinheiro, tem. Ah, é falta de serviço então. Eu acho que é isso que tá gerando a depressão, né? Sim, sim. E é real, tá? Eu posso falar assim com muita sinceridade, né? O antes e o depois, o que eu pensava e o que eu vivi. Foram momentos assim, a família longe, a gente não comenta muita coisa, porque são mais de 900 quilômetros de Itabira a Sorocaba, todos trabalhando, não tinha muito como auxiliar, né? Mas
Foram dias muito difíceis, de passar, assim, semanas na cama, sem energia, sem força, de procurar médicos, assim, ortomolecular, psicólogo, psiquiatra, e não ter um resultado, assim, efetivo, né. Várias crises emocionais. Aí, nesse processo, eu tive chegou um ponto que eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia. Eh, eu fui reduzindo, antes eu trabalhava em 2 escolas, aí eu pedi a demissão em uma escola, fiquei só com uma, né, e mesmo assim, ainda era muito esforço. Aí eu reduzi para 2 dias apenas, mas ainda não deu certo. Aí até que eu pedi uma licença não remunerada por 2 anos, e aí depois eu pedi demissão mesmo, né. E nesse período desses 2 anos de licença não remunerada, que eu encontrei a psicanálise. E foi na psicanálise que eu realmente descobri o porquê de tudo, né. Porque, eu estava num momento, vamos dizer assim, de mais tranquilidade, mas nós estávamos acabando de comprar um terreno num condomínio dos sonhos, nós estávamos, assim, para construir a nossa casa, os nossos filhos bem, todos, sabe, financeiramente equilibrados, tudo tranquilo. Foi uma fase, assim, que quem olhava, né, quando eu conversava com os psicólogos, com o médico, Não havia nenhum motivo, não, né? não tinha nenhum motivo para poder. Aparente. Não. Mas aí na psicanálise, quando foram acessando ao pré-consciente, ao inconsciente, que aí eu descobri, né, que realmente era um processo depressivo. Janaína, quando a gente fala de pessoas diferentes, né, que é o tema de hoje, a gente sabe que as pessoas têm personalidades totalmente diferentes, de fato, umas das outras. E isso faz com que casais ou pessoas se dão bem ou não se dão tão bem. Existem pessoas difíceis? É muito comum isso, né, Caio? As pessoas afirmam, nossa, fulano é difícil, nossa, fulano é difícil. Mas na realidade, não existem pessoas difíceis. Existem pessoas diferentes, né? Cada um tem uma percepção, tem uma forma de ver o mundo. Cada um reage, cada um age, cada um pensa de uma forma diferente, né? Cada um, eu costumo dizer que cada um tem as suas lentes. Cada um enxerga as coisas com as próprias lentes, sabe? O que falando sobre lentes, sobre coisas diferentes, o que essa teoria diz que? A teoria diz que ela vai nos ajudar a entender essas diferenças, tá? A teoria diz que ela trabalha com os perfis comportamentais. Hoje é muito comum as pessoas, né, no Instagram, vários reels sobre temperamentos, que é o colérico, o melancólico, o fleumático e o último, A produção vai ajudar aí. Ajuda aí, produção. colérico, sanguíneo, Sanguíneo. isso. E esses são os temperamentos. Qual que é a diferença dos temperamentos para o perfil comportamental? O mais comum é o DISC. O temperamento é algo inato. Nós nascemos com ele e ele não muda no decorrer da nossa vida. O perfil comportamental, que tem a dominância, né? Cada temperamento, ele tem o seu perfil. Ele é moldado a partir da sua história. Você vai trabalhando o seu temperamento e esse trabalhar do temperamento, ele forma o seu perfil comportamental. Aí depende do lugar onde você foi criado, o lugar onde você convive. Vários fatores vão traçar esse perfil comportamental. Muito bom. E se você fosse discorrer um pouco de como a nossa mente funciona, se a gente fosse tratar sobre esse assunto. Só que antes, deixa eu só fazer uma pausa. Gente, eu vou estalar o dedo aqui e vai aparecer uma coisa que eu tô sentindo falta aqui, tá? Pronto. Vocês viram que foi só no estalar de dedo e apareceu um café na minha mesa. Pedi a produção ali, eles trouxeram um café e uma água pra gente. Claro. Como que a gente começa uma gravação sem café e sem água? Não tem jeito. Então, Sim.
agora sim, pronto para o bate-papo, para dar continuidade, falando aqui como a nossa mente funciona, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Janaína. Como que funciona a nossa mente? Antes da gente falar um pouco disso, sobre como a nossa mente funciona, vamos voltar lá àquela pergunta. Isso que eu falo, sempre que passar algum conteúdo aqui, que ó, a gente poderia falar um pouco sobre isso, ainda naquele tema, a gente volta, tá? Tá. Isso aqui é assim mesmo, é livre. Tá bom. Como as pessoas, como você me perguntou, né? As pessoas são difíceis? Não. As pessoas não são difíceis, as pessoas são diferentes, né? Cada um tem a sua forma de ver, de enxergar, de perceber, né? E como essas lentes são formadas, como tudo isso acontece na nossa mente. Isso é que é importante entender, perceber aí essas diferenças, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Você acha que é certo nós tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratado? Bom, acho que a primeira coisa que vem na mente da gente é que sim, porque quando me vem essa pergunta, eu já penso assim, eu gostaria de ser tratado bem. Eu não sei se seria exatamente esse o contexto, né, da pergunta, se é sobre tratar bem. Mas, sim, eu gostaria de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Porque eu acredito que as pessoas vão ser tratadas bem, pensando nesse contexto. Mas se não for nessa pegada da pergunta, queria que você explicasse. Aí, nós acabamos de falar que as pessoas são diferentes. Vamos imaginar, então, vamos agora aqui usar de uma analogia. Vamos pegar dois animais, o leão e a borboleta. Eu vou receber o leão e a borboleta ali na minha casa. Eles são diferentes, correto? Perfeito. Eu posso tratá-los da mesma forma? Com eu certeza posso não. recebê-los da mesma forma? A conversa será a mesma? Será que o mundo do leão é o mesmo mundo da borboleta? A brincadeira de um leão é igual a da borboleta, eu já penso logo na patada de um leão e coloca os dois pra brincar. Então, como que eu vou tratar uma pessoa como eu gostaria de ser tratada? Eu preciso tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. Cada um vai exigir de mim um tratamento diferente, né? Nós fomos criados naquela ideia de que eu tenho que tratar os meus filhos da mesma maneira. Isso não é real. Se os meus filhos são diferentes, eles precisam receber tratamentos diferentes. Imagine que eu tenho um filho leão, um filho borboleta, um filho golfinho, e eu posso tratá-los da mesma forma? Não. O que o leão vai me exigir como mãe não é o que a borboleta vai me exigir. Deu para entender assim a analogia? Sim, resumindo, né, pra mim, né, como eu entendo, o universo, ele é complexo e cada pessoa, cada ser vivo tem sua complexidade à parte. Cada pessoa tem sua característica, cada pessoa vai ter ali a sua necessidade diferente de uma da outra. Sim. E como que eu posso colocar tudo dentro de um pacote só, igual uma receita de bolo, não né? Não dá. Eu vou ter que, por exemplo, eu tenho um dos meus filhos é colérico, né? O colérico, ele gosta de desafio, ele gosta de ação, ele gosta de estar no comando. O outro é fleumático, é diferente. Ele é mais tranquilo, ele não gosta muito de conversar, ele não gosta muito de estar à frente, ele prefere ouvir do que falar. Então, eu vou ter que tratá-los de forma diferente, né? Hoje eu tenho essa visão, graças à psicanálise, coisa que eu não tinha antes. Se eu soubesse, se eu tivesse essas informações anteriormente, com certeza, a minha forma de lidar com cada um seria diferente, né? Janaína, e teve, através desse conhecimento adquirido, teve algum momento que você se deparou assim e falou assim, caramba, eu errei tanto, talvez até mesmo na criação dos filhos, como pessoa, como mãe, né, enfim, como ser humano mesmo? Muitas vezes, muitas vezes. Porque a psicanálise, ela nos leva a um olhar para dentro, sabe? Ela nos faz nos enxergar, nos ver e nos entender, que é o mais precioso. E é muito forte, Caio. É tão forte que tem aulas, assim, até os professores orientam,
que a gente tem que parar, a gente tem exercícios para fazer, para a gente se recompor. Porque você fala, meu Deus. E é muito real, porque você estuda e você vê a consequência daquilo que você fez de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, entendeu? Os traumas que eu, como mãe, causei nos meus filhos. E as consequências, porque a psicanálise é assim, a gente trabalha com sintomas, tipo um médico mesmo. Você está com dor de garganta, com febre, não está conseguindo engolir, qual que é o diagnóstico? Cada sintoma é um diagnóstico diferente. A psicanálise é a mesma forma, entendeu? E foram muitas vezes, muitas vezes. Quando eu estudei, por exemplo, complexo de Édipo, complexo de Eletra, algo que todos os pais precisam estudar. E hoje nós temos acesso a isso, né? É complexo de quê? De Eletra e complexo de Édipo, né? Tá. Gente, então, vocês aí de casa, quando quiser entender um pouco mais, joga no Google aí para poder, né, entender um pouquinho, adquirir um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto. Sim. Você que é pai e mãe, tá? Sim, principalmente dos pequenos, tá? É muito importante. E pesquise vários vídeos, ganhe várias informações para que você não cometa os erros que eu cometi por falta de conhecimento. Mas assim, igual falando sobre erros cometidos, né? Eu acho que o que é mais importante quando você comete um erro é você, de alguma forma, você aprender com ele. Só que muitas das vezes a gente sabe que só consegue aprender com o seu erro quando você cria, igual você falou, sobre a lente, né? Quando você cria essa percepção do que é o certo ou errado, ou do que você está fazendo, que pode gerar algum tipo de consequência emocional, psicológica no futuro para os seus filhos, falando de geração, sim, né? Sim. Mas a psicanálise é o que é mais interessante também, Caio, porque não existem culpados, entendeu? Eu entreguei para os meus filhos o que eu tinha. E eu tenho certeza que foi o melhor. Foi o melhor, né? Era o que eu tinha para entregar naquele momento. Hoje, eu poderia, se eu fosse mãe hoje, eu entregaria outra coisa, né? Mas, em função da minha diferença, da minha lente, da forma como eu percebo as coisas, eu fiz o que eu achava certo, né? E aí, vamos falar um pouquinho assim, o que é isso? O que seria essa lente, né? Cada um tem uma lente, cada um tem uma forma de ver o mundo. Eu gosto muito de comparações, eu gosto de fazer analogias que ficam claras, né? As informações ficam claras. Eu me lembro, Caio, de quando, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu morava aqui em Itabira ainda, morava na Água Fresca. E eu abria a janela do meu quarto todos os dias e dava para ver a Vila Salica. Água Fresca, a gente morava assim numa ladeira, né? Abria e via a Vila Salica. E naquela época, a Vila Salica era um bairro bem novo. Poucas casas, sabe? Eram muitos eucaliptos ali. Não era como é hoje. Aí eu olhava assim para cima e via aquelas árvores, né? Aquela serra. E eu precisei usar óculos. E eu me lembro, cara, exatamente o dia que eu coloquei óculos pela primeira vez. É muito marcante para mim. Eu falo disso porque é real. Eu olhei para cima e eu vi casas. E eu morava lá há muito tempo. Eu abria a janela praticamente todos os dias. Casas que você não estava vendo antes. Eu não estava vendo antes. E as casas estavam lá, entendeu? A partir do momento que eu mudei a minha lente, eu consegui ver coisas que eu não estava vendo, né? E aí, quando eu trago isso para a educação dos meus filhos, fica muito claro. Por quê? Porque antes eu não tinha o conhecimento, a informação que eu tenho hoje. A partir do momento que eu adquiri informação, é como se eu trocasse as minhas lentes. Hoje eu vejo as coisas que eu não estava vendo. Hoje eu vejo os erros que eu cometi, mas que antes eu não tinha conhecimento disso. Se meu marido, por exemplo, falasse para mim das árvores, eu ia falar, que isso? Tá ficando louco? Que isso? Que árvore é essa? Não existe árvore ali. Então, se a pessoa falasse comigo a respeito da educação dos meus filhos naquela época, eu não tinha conhecimento, eu não tinha informação. A minha lente, a minha forma de ver era outra. Se você fosse trazendo todo esse contexto, né? Quais seriam os principais erros, ainda falando sobre pais,
que eles cometem hoje, exatamente por talvez não ter esse conhecimento que você adquiriu hoje? Eu acredito que é tratar todos de forma igual, não conhecê-los, entendeu? Não conhecer do que eles precisam. Por exemplo, o fleumático, né, que nós estávamos falando aqui, ele é... Fala para aquela câmera ali, talvez tenha um fleumático olhando, né? Aí esse momento é um momento que você pode falar olhando, ó, pro fleumático. O fleumático, ele é introspectivo, tá? Ele é uma pessoa que não gosta muito de falar, é uma pessoa que gosta muito de ouvir, ele não tem a necessidade nenhuma de falar. Ele é introspectivo, para dentro, sabe? É aquela pessoa que, por exemplo, eu entrego para um fleumático uma tarefa, sem explicar, na maioria das vezes ele vai travar. O fleumático, ele precisa de detalhes, ele precisa de saber o processo, você precisa explicar ali o passo a passo. Olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz... Entendeu? Me vejo um pouco nisso. Muitas pessoas acham que o fleumático é preguiçoso, mas isso é uma mentira. Ele não é preguiçoso. Ele tem uma necessidade diferente. Metódico? Seria um metódico? Assim, Ele é analista. Sou eu, perfeitamente eu, então. Entendeu? Porque eu me vejo nisso aí. Ele analisa, mas ele analisa pessoas. Ele consegue perceber, entendeu? Ele gosta de perceber. O colérico nasceu pra mandar. Ô, gente... Corta pra mim aqui. Corta pra mim. Na cavalão saiu pra ela. Vai, pode continuar. O colérico, ele é um líder nato. Ele é um líder, ele sabe. Ele é movido por resultados. Entendeu? E muitas vezes ele passa por cima de pessoas para poder alcançar o resultado. Você dá uma tarefa pro colérico. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele vai virar um mundo, ele vai fazer acontecer. Mas ele entrega o que ele tem para entregar. Entendeu? Aí você tem um filho colérico e um filho fleumático. Como que você vai tratar os dois da mesma forma? Não tem como. Principalmente se você nem saber o que seria isso. Né? Aí você tem o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que gosta de conversar. É movido pela conversa. O ar dele, a motivação da vida dele é falar. Falar. E o que é mais precioso para ele? Aceitação. Quem é pai de um sanguíneo precisa estar de olho nele. Por quê? Para ele ser aceito num grupo, ele abre mão dos princípios. Sabe aquele Maria vai com as outras? Porque para ele é mais importante ser acolhido do que ter os princípios dele. Entendeu? Quando você tem esse conhecimento... Como que você trabalha com um colérico? Ele é movido por desafios. Então, você quer que um filho colérico, por exemplo, organize a gaveta. Você faz uma competição. Vamos ver quem termina primeiro, meu filho. É nato dele. Entendeu? Competição. Na hora. Então, peraí. São quantos? Só pra gente poder ir listando. O colérico, fleumático. O colérico, você foi o primeiro que você falou. Colérico é o líder. Ah, não. Colérico é o líder. Isso, é o que nasceu pra mandar. O fleumático Hitler, é o analista. Hitler. Colérico. Bernardinho, colérico. Só que aí, Caio, a gente tem que perceber bem o seguinte, que você não pode pegar um rótulo. Você não pode rotular a pessoa. Porque tem pessoas que usam isso como bengala para eu sou assim e é isso, só isso. Eu não tenho, não muda, é isso aqui. Né? Isso, Quando a gente fala de temperamento, é a nossa tendência natural. Imagine que eu tenho aqui na minha mão uma bolinha, tá? Eu tenho uma bolinha na minha mão aqui. Se eu abrir a minha mão, qual é a tendência da bolinha? Cair. Isso é tendência, isso é natural, entendeu? Eu quero descobrir qual o temperamento que eu sou. Quando você tem um desafio, por exemplo, colérico, é natural, é na hora. Ele resolve, na hora ele já sabe o que ele tem que fazer. É o instinto. É o instinto dele, entendeu? Só que água. A água, a tendência dela é o quê? Para baixo, certo? Mas nós temos água na caixa d'água, não temos? Se você tiver um motor, um impulso, a água sobe, não sobe? Sim. Nós também somos assim. Entendeu? Nós temos uma tendência. Mas essa tendência, ela pode ser canalizada para o bem ou ela pode ser canalizada para o mal. Hitler é um colérico. Bernardinho é um colérico.
Um usou para o bem, o outro usou para o mal. Então, nós temos que ter essa ciência, tá? E usar o que nós temos de bom para fazer e ter atitudes boas. Uma vez eu ouvi uma frase que ela, na verdade, era uma historinha, né? Falar que um pai, ele fumava e bebia muito. Não sei se você já ouviu esse conto. E ele teve 2 filhos. E um certo dia ele morreu. E aí um dia foram entrevistar os 2 filhos dele e um deles fumava e bebia muito. Chegou pra esse primeiro filho e falou assim: você fuma e bebe muito igual seu pai, por quê? Ele falou assim: exatamente por isso, porque meu pai ele fumava e bebia muito e eu peguei isso como esse é o exemplo que ele deu pra mim. E chegou no outro, o outro era totalmente o inverso, ele não fumava e nem bebia, e perguntou pra ele por que ele não fumava e nem bebia. Ele deu a mesma resposta: porque meu pai fumava e bebia muito. Então, assim, o ponto de exemplo é o mesmo. Todos os dois tinham a mesma tendência, mas cada um teve uma motivação diferente para ser. Por quê? Porque as nossas lentes são diferentes, né? Eu tenho aqui você e o meu marido que está ali. Se eu pedir para você falar o que você está vendo a meu respeito, você vai falar uma coisa. Se eu pedir para ele falar o que ele está vendo a meu respeito, ele vai falar outra coisa. De repente, nós estamos olhando para a mesma coisa, mas você tem a sua percepção e eu tenho a minha percepção, né? Nós somos diferentes, mas são as nossas diferenças que nos completam, né? Uma coisa que eu... E aí eu esqueci de falar do melancólico. Eu ia falar, acho que tava faltando alguém aí. O melancólico. O melancólico é o detalhista, tá? O melancólico é o que pensa, é o que... ele tem a sensibilidade para perceber, para captar. É como se o melancólico fosse... o arquiteto e o colérico fosse o engenheiro. O melancólico, ele pensa, ele analisa, ele é detalhista. Sabe aquela pessoa que chega e que vê uma folha aqui meio tortinha, ele vai lá e na hora conserta? Ou você manda uma foto, eu mandei uma foto para uma amiga. Eu achei que isso era só toque. Que eu tenho, assim, sabe? Eu tinha muito, tipo, organizar as coisas. Tem um menino que trabalha comigo, eu percebi que ele vai trabalhar assim, ele coloca primeiro, antes de tudo, ele alinha tudo perfeitamente. Assim, tem que ficar, se ficar isso aqui torto, ele já dá um toque nele, que tem que... Isso. Então isso é... o melancólico, ele é movido pelo detalhe. Ele gosta. E como ele é muito detalhista, ele tem uma tendência à depressão. Por quê? O mundo é perfeito? Exatamente, não. As pessoas são perfeitas? E ele sofre. E ele sofre muito que ele olha para o passado e fala assim, nossa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Ele sempre fica tentando corrigir algo. Seja que vai acontecer, tá acontecendo ou já aconteceu. E aí, de repente, você vai contar uma coisa para o melancólico, como ele é detalhista, a tendência dele, né? Como eu disse da bolinha, é o detalhe, aí você conta para ele, ele vai achar todos os defeitos. Aí você acha que ele está criticando você, mas não tem a ver com você. Sobre ele. Tem a ver com ele. É os olhos dele. E muitas vezes você fica com raiva dessa pessoa. Você fala, nossa, fulano é difícil, nossa, fulano só vê o erro, nossa, fulano nunca elogia. Ele tem dificuldade de elogiar. Ele tem dificuldade de receber elogios, o melancólico. E ele, assim, ele é movido pelo que ele está pensando. Se ele está pensando em coisas boas, aí ele é dinâmico, ele é alegre. Se ele está pensando em coisas ruins, ele fica para baixo, deprimido. Ele parece que é sempre intenso em tudo, né? Sim, sim. E aí, quando você descobre isso, você percebe isso nos seus filhos ou nas pessoas, você começa a ver a essência, a entender que as pessoas não são difíceis, entendeu? Que faz parte dela, faz parte do temperamento dela. E ela, quando ela se conhece também, ela fala, não, peraí, isso aqui eu posso melhorar. Não, as pessoas não são perfeitas. Não, eu não preciso ficar olhando para o meu passado. Entende? E a gente comentou aqui sobre, eu acho que é legal a gente até dar uma informação até mais a mais, que você falou sobre que as pessoas, a gente falou que as pessoas às vezes usam isso como bengala ou até coisas similares. O que as pessoas devem, no seu ponto de vista, o que elas precisam fazer para não
usar essa própria característica como uma bengala para se jogar. Porque tem pessoas que fazem isso. Eu sou assim porque eu sou fleumático, eu sou assim e tal. E aí ele se joga naquela característica e não tenta corrigir a rota. Porque por mais que essas características, no meu ponto de vista, elas têm pontos positivos, mas deve ter também pontos negativos que ajudam na convivência com pessoas. O que essas pessoas devem fazer para fazer uma correção de rota para se tornar uma pessoa melhor? Então, a gente fala que quando a pessoa pega isso como bengala, é uma pessoa imatura, né? A gente fala, é o colérico imaturo, é o fleumático imaturo, né? Ela precisa reconhecer essas características, essa tendência, né? Pegar os pontos positivos e trabalhar os pontos negativos, né? Transformar esses pontos negativos para que eles não afetem tanto na convivência com ele mesmo e com as pessoas. Eu não conheço as características, mas eu imagino que elas devem ser, de fato, pontos positivos quando usadas de boa forma. Eu acho que está muito no como, né? Sim. Por exemplo, o melancólico, numa auditoria, numa empresa, num setor de qualidade. Perfeito. Pensa, porque ele não vai deixar passar uma vírgula, né? Pensa um sanguíneo que gosta de falar em vendas. Não, perfeito. Pensa um colérico. Os coléricos, geralmente, eles ocupam cargos de liderança, altos cargos de liderança, que tem que ter decisões rápidas, tomadas assertivas, porque o colérico é assertivo. É um dom, é algo que é dele. Ele pensa, ele fala, não, eu tenho que fazer isso, isso e isso. É rápido, entendeu? Pensa o fleumático com pessoas. Ele é ótimo para ouvir. Ele é ótimo para liderar também. Muitas pessoas acham que o fleumático não é bom para liderar, mas é. Por quê? Porque a liderança dele é uma liderança compartilhada. Ele sabe ouvir, ele sabe melhorar. Verdade. Ele tem essa aptidão, entendeu? Para poder conduzir um grupo, conduzir uma equipe. Escutando isso, assim, é muito bom, porque me vem muita coisa na cabeça com relação a, por exemplo, dentro de uma corporação. Sim. Eu imagino o quanto isso seria bom para as empresas, elas fazerem essa análise comportamental. Isso, só que as grandes empresas, todas as grandes empresas... Já fazem, né? Já fazem. Eu falo porque tem empresas que... assim, para altos cargos, não para os cargos... né? mas eu falo porque, por exemplo, eu me vejo muito em análise, eu amo analisar, fazer análise de dados, é uma coisa que eu fico horas ali, eu nem percebo, eu gosto de fazer isso. Mas de repente se me colocasse em um outro cargo, porque você está indo muito bem nisso aqui, eu acho que isso acontece muito dentro das empresas. A pessoa ela é muito boa no que ela faz, e aí por ser muito boa, ele quer promover ela talvez para um cargo de liderança, e a pessoa não tem perfil. E aí... Mas as empresas fazem, a maioria, as grandes empresas, Vale do Rio Doce, sim, a Vale, né? Hoje só Vale, né? Madison, Yamana, até umas empresas de médio porte, eles investem pesado no perfil comportamental para fazer uma contratação assertiva, né? Porque aí eles já sabem, eu preciso de uma pessoa para liderar, eu preciso de uma pessoa no setor de qualidade, entendeu? De vendas. Geralmente hoje eles já têm até as empresas de RH que já tem. Hoje é tudo, você preenche, né? Já vem ali... perfil comportamental. Isso, né? Você compra só pessoas graduadas que têm, né, acesso a isso para fazer toda a análise e entrega já prontinho. Eu fiz, por exemplo, uma palestra na escola e foi muito bom. Por quê? Porque os professores puderam perceber os alunos. A forma de ensinar, a forma de tirar dúvidas. Entender as dificuldades de cada um. Sim. Porque o sanguíneo, ele gosta de conversar, certo? Então vai ter aquele aluno que dentro fala da sala de aula. A tendência dele, é uma tendência natural. Então, não adianta você fazer um sanguíneo ficar 50 minutos calado numa sala de aula. É praticamente impossível. Então, você tem estratégias para conduzir a aula, para dar a ele aquilo que ele precisa. O melancólico, ele pode ficar 2 aulas seguidas. Tranquilo. Sentado. De boa. Ouvindo. O método tradicional de ensino para o melancólico é perfeito. Agora, para o sanguíneo tem que ter filme, música,
Tem que ser mais dinâmico. Tem que ser mais dinâmico, entendeu? E aí eu já vejo uma grande dificuldade no método de ensino convencional, que é o que a gente tem hoje. Sim. Porque ele não evoluiu de acordo com essa evolução dos estudos. Hoje Sim. a gente sabe que tem essas análises de perfis, mas as escolas ainda não aderiram, né? E foi muito interessante, porque quando eu tive essa aula, eu falei, gente, por que eu não usei isso em sala de aula? Sabe? Seria perfeito para você. Seria perfeito. E aí, quando você vai formar um grupo, trabalha em grupo, você coloca uma pessoa que tem o perfil melancólico, outra que tem... Entendeu? Porque aí há um casamento. Eles se unem e cada um vai trabalhar ali no que ele tem de melhor, né? O melancólico, ele não gosta de apresentar. Ele dá a vida para não apresentar. Quem que vai apresentar? O sanguíneo. Entendeu? Eu adorava fazer o trabalho, Agora, mas não gostava de apresentar, não. Coloca todos os sanguíneos juntos. Ninguém faz nada, entendeu? Fica aquela confusão. Tem que ter um para liderar, para puxar, né? Perfeito. Ó, vamos dar uma continuidade no nosso bate-papo aqui, que nosso tempo voa, tá? Sim. Já fomos 40 minutos de bate-papo. O povo vai falar assim, ó, gente... Eu tenho certeza que quem tá assistindo a live, essa gravação agora, vai falar assim, Caio, não começa a querer cortar, não, porque tá muito bom. Realmente o bate-papo tá muito bom. Que bom. E passa rápido, tá? Sim. Você já imaginou que tinha passado 40 minutos já? Não. Já passou 40 minutos. Mas vamos lá. A gente falou sobre as lentes diferentes, né? Sim. E como que as nossas lentes são diferentes, Caio? Por que você acha que as nossas lentes são diferentes? Cada um tem a sua lente, eu não falei isso? Falei, a gente não falou o porquê, não falou por que são essas lentes diferentes de pessoas, né? Eu acredito muito... eu assisti a palestra dela, então agora vou dar uma spoiler. Porque eu falei isso na palestra. Eu falei que é sobre os conhecimentos, por causa... Eu acho que quanto mais você estuda, mais você adquire saber, né? Você adquire conhecimento. Isso faz com que você veja umas coisas de forma diferente. Eu trago isso para minha realidade de vida. Sim. Antes de começar a ler... eu tinha uma perspectiva, um conhecimento totalmente diferente do que eu tenho hoje. E eu falo que foi exatamente o conhecimento que mudou a minha vida. Sim. Foi quando eu comecei a ler... O primeiro livro que mudou a minha vida foi O Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro ele mudou muito a minha forma de enxergar as coisas, a forma de empreender, a forma de como trabalhar. E outros livros como Quem Pensa Enriquece, outros livros voltados para finanças, mudou totalmente a minha forma de querer viver e de como fazer as coisas acontecerem. Então eu acredito muito no conhecimento. Liberta, né? A própria palavra a Bíblia fala sobre isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Né? O povo padece por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento e também eu falei sobre as experiências, né? Sim. Por exemplo, você falou, né? Nossa, eu vivi isso aqui, eu errei. Tá, então agora eu vou enxergar isso aqui de uma forma diferente. Se acontecer qualquer coisa aqui, eu já tenho essa experiência aqui, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi anteriormente. Foi essas duas coisas que eu falei. Hoje, então. Por exemplo, meu neto, já tenho um neto, eu percebo as coisas e eu procuro agir de forma completamente diferente, né? E isso também não significa que eu não vou errar, porque não tem como, né? Não tem como. Não, o errado do ser humano, né? Então, as nossas lentes, como que elas são formadas? Elas são formadas a partir das nossas experiências, de tudo que a gente viveu, né? As nossas lentes, elas são formadas a partir da nossa história. E Freud, ele faz uma comparação muito interessante, né, com relação à nossa mente. A nossa mente, ela é dividida, vamos dizer assim, leigamente falando. A gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? O que seria o consciente? Vou fazer também outra analogia aqui que eu gosto bastante. A nossa mente é como se fosse esse espaço aqui, né, cara? O que eu estou vendo? Eu estou vendo o microfone, eu estou vendo você, estou vendo uma cadeira aqui, uma taça, e eu não estou vendo a porta. Mas se eu me virar, olha, eu consigo ver a porta. Se eu fizer um movimento, né? Se eu fizer um movimento, eu consigo ver a porta. Existe aqui dentro dessa sala o ar que nos permite respirar. E eu não consigo ver. Nem se eu fizer movimentos, nem se eu me esforçar muito, eu vou conseguir ver esse ar. E assim é a nossa mente, né? Tudo que eu consigo acessar com facilidade, o que eu estava fazendo antes de vir para cá, está muito recente, né? Então está no meu consciente. O que aconteceu no Natal de 2023?
de imediato eu não me lembro, mas se eu parar, se eu me esforçar, se eu olhar para trás, eu vou ter acesso. Agora, o que aconteceu quando eu tinha 6 meses de idade? Eu não vou conseguir. Eu não vou me lembrar, em hipótese nenhuma, né? E tudo que eu vivi, exatamente tudo que eu vivi, do momento em que houve a fecundação do espermatozoide pelo óvulo, está na minha mente. E tudo isso que eu vivi é que forma a minha lente, a minha forma de perceber o mundo, a minha forma de entender as pessoas, a minha forma de reagir, a minha forma de pensar, né? A forma como eu fui educada quando eu tinha 2, 3 anos, embora eu não me lembre, me faz perceber o mundo de uma forma. E como que essas vivências, ainda que do meu inconsciente, de tempos que eu não lembro, talvez do ventre da mãe, talvez de, igual você falou, 6 meses de idade, como que isso influencia no quem eu sou hoje? Por exemplo, eu me lembro, vou falar de algo pessoal, né? Eu até falei hoje lá na APAC, que me veio à mente, me lembrei disso. Quando eu tinha de 7 para 8 anos, não lembro a idade exata, assim, eu viajei com meu pai, só eu e ele, né? Fui para Valadares, meu pai era de Valadares, e eu fui para lá com ele. E ele era alcoólatra, né? Bebiam muito. E aí a gente foi pra lá e tinham outros parentes que também bebiam. E nesse dia ele bebeu demais. Ele bebeu muito, 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 muito. E foi dormir. E no outro dia, a cama amanheceu toda. Ele urinou. Cama inteira. E eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Muito, mas assim, muita vergonha. E o que eu podia fazer? Nada. Porque eu era uma criança. Né? Eu era uma criança. E aí, na psicanálise, não só esse fato, mas outros fatos que aconteceram, me fez ser uma pessoa extremamente dominadora. Eu queria ter o controle de tudo. Por que eu queria ter o controle de tudo? Era uma forma de proteção. Porque eu não queria viver aquele momento entre outros momentos que eu vivi, né? Para que eu não sofresse, né? Naquele dia, por eu ser uma criança e eu estar totalmente dependente dele, eu não podia fazer nada. E a partir daquele momento, o que eu comecei a fazer? Querer o controle. Porque se eu tenho controle, eu não vou passar vergonha nunca mais. Entende? E posso citar um outro exemplo também. Vamos lá, que eu cito nas minhas palestras, né? De uma pessoa chamada Ana, nome fictício Ana, que quando era criança também, ela viu a mãe amamentando a irmã, né? Ela tinha lá de 7 para 8 anos também, e naquele momento, Caio, que ela viu a mãe amamentando a irmã, ela pediu à mãe, eu também quero. E a mãe, o que ela fez? Com 6 anos de idade é até negado, né? Negou. Porque ela era ruim? Não. Ela foi, ela deu um leite com Toddy, ela tratou bem a filha, mas naquele momento entrou nela a rejeição, que é uma ferida, assim, pelo que nós temos estudado, é a pior ferida que tem. É a ferida da rejeição. Por quê? Porque o único sistema nosso que nasce perfeito, que nasce pronto, é o do pertencimento. A gente tem uma necessidade inata de pertencer, de ser acolhido, de fazer parte. Então, a ferida que mais nos afeta é a ferida da rejeição. É que talvez causa mais traumas. Muitos. Que leva a pessoa, assim, a sofrer muita coisa, entendeu? Então, um dia eu olhei para a minha necessidade de controle na psicanálise e conversei com ela, né? Quem é você? Não, mas peraí, e a Ana? Verdade. Não, me perdi aqui. Termina de contar a história da Ana, que eu fiquei curioso aqui agora. É verdade. E aí, nesse dia entrou na Ana o quê? A mãe não deu, né, de mamar para ela, porque ela era maior.
nesse dia entrou nela a ferida da rejeição. Ela se sentiu rejeitada. Ela achou que a mãe gostava mais da irmã do que dela. E a partir daí, ela começou a caminhar com isso. Então, o que acontece, Caio? Nós atraímos o que está dentro da gente. O que está dentro de nós. É igual um imã. Quando você passa o imã assim, olha, perto do metal, o que vai acontecendo? Vai atraindo. Vai atraindo. Como ela se sentia rejeitada, ela atraía pessoas que a rejeitavam. Por quê? Você entra num lugar e você está com a ferida da rejeição, o que você acha? Como se fosse a questão do merecimento, né? Como tipo assim, eu mereço isso e automaticamente... De repente, ela sentou lá e alguém não viu. O que acontece? Você passa perto de uma pessoa e não viu. Ela já acha assim, nossa, não me cumprimentou. Nossa, não gosta de mim. Entendeu? Ela começa, a mente dela, ela sempre trabalha travada nisso. Ela vai ser atendida por alguém. Aí a pessoa demorou um pouquinho para atender, ela fala assim, nossa lá, não me atende. Ou então, amigas, mulheres, principalmente. Uma amiga conversou com a outra e convidou a outra para ir tomar um chá, não convidou de cá. Nossa, não gosta de mim. Basicamente, é aquela pessoa que a população hoje chama de o coitadinho, a coitadinha. Mas é exatamente por não ter esse conhecimento de um trauma que pode ser. Sim. Né? Então, e quando você começa a analisar os sintomas, é assim, muito claro, Caio. É muito claro, muito claro. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisão. Que pensa muito, que analisa muito, ou começa, para, não vai, geralmente não teve o pai presente. Por quê? Qual que é a função do pai? Direção, proteção e provisão. A pessoa que tem uma necessidade extrema de enriquecer, de querer evoluir, de querer ter, né, prosperidade. Não estou falando que isso é algo exato, algo para todo mundo, porque nós somos seres humanos, entendeu? Cada um é cada um. A gente analisa cada pessoa, a gente vai conversando, vai construindo a história, você vai juntando e existem ferramentas. Hoje não existe mais como era antes, os psicólogos, só livre associação, só falar. Hoje a gente tem ferramentas preciosas que são aplicadas. O desenho, a gente pode até comentar do desenho, uma ferramenta assim, que é clara. A pessoa desenha e você vê ali a pessoa. Eu vou até pedir a produção, a gente poderia comentar, né? Mas daqui a pouquinho. Isso, então, geralmente, a pessoa que tem extrema necessidade de querer enriquecer, de querer prosperar, a pessoa que começa e volta e tem dúvida e não sabe o que faz, é porque geralmente... Falta da paternidade. Porque não teve proteção, não teve direção e não teve provisão. Entendeu? Então, aí você começa, nas aulas, nas minhas aulas, a gente começa a se enxergar, a gente começa a se ver. E aí, Caio, é muito interessante, por quê? Porque aí quando você está fazendo algo, você fala, não, peraí, essa criança cresceu, essa não sou eu mais. E aí você começa a dar um novo passo, você começa a ter novas ações, entendeu? Eu acho que eu até comentei isso outro dia com a minha esposa, sobre a questão da influência, né? Você falou, talvez a falta de uma paternidade, ou talvez a rejeição, talvez ainda que seja mental, igual você falou da Ana, que ela não foi rejeitada. Não foi. Mas ela se sentiu rejeitada porque ela entendeu que a mãe estava dando prioridade para a filha. Na verdade, não era a situação, porque era a lente dela, era o entendimento dela ali naquele momento, que ela era uma criança ainda. Eu vejo que isso tudo forma quem nós somos hoje. Sim. E como que a gente, as pessoas, eu acho que isso essa que você vai falar agora pode ser muito importante para quem está ouvindo. Talvez as pessoas elas não enxergam que isso é algo negativo ou que isso afeta ela de alguma forma. Igual, por exemplo, eu vejo a Ana, talvez ela pode ter atraído, né, várias pessoas que de fato a rejeitassem. Talvez essa pessoa que talvez cresceu sem um pai, ele pode ter tido uma busca incansável pela riqueza, que de fato isso também não é positivo, essa coisa, porque ele pode ter perdido vários momentos da vida dele, poderia ter aproveitado muito mais a vida e a busca incansável pela riqueza. Como que
como que a pessoa que está assistindo, como que ele pode começar a olhar para, peraí, isso aqui é um ponto que eu preciso observar. Quando que a gente, como ser humano, a gente começa a olhar e falar, não, isso aqui eu preciso tratar, que isso aqui é um traço. O que as pessoas podem fazer hoje para poder buscar se melhorar como pessoa, começar a corrigir a rota, começar a tratar os desvios? Ó, a primeira coisa que, antes de responder essa pergunta, é o seguinte: meu pai não foi ruim, tá? Por quê? Porque ele tem a história dele. Se ele bebeu, se ele foi um alcoólatra, tem um motivo. Entendeu? Porque muitas vezes a gente julga, tá? É culpa de fulano, eu sou assim. Não. Ah, meu pai, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Aí eu vejo naquela história do pai, o pai que fumava e bebia, né? Que um fumou e bebeu e o outro não. Tudo são escolhas. São né? escolhas. São escolhas. Você é responsável pela sua história, né? Não 100%, tá? Mas você precisa olhar para o outro não como difícil, não com julgamento. Por quê? Porque se ele fez isso, ele também tem um motivo. Assim como eu errei com os meus filhos, eu não errei porque eu quis errar. Certo? Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe eu não sei o que aconteceu com meu pai. Eu até sei, entendeu? Mas não vem ao caso aqui contar. Ele também, ele traz consequências do que ele viveu. A gente dá o que a gente tem. O que ele tinha para dar? Era aquilo naquele momento, né? E aí, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo é conhecer. Tá? Se você fica repetindo o ciclo, a gente percebe que a gente não tá bem, Caio. A gente percebe que a gente não tá bem. Percebeu? Tem que aceitar. Aceitou? Você começa a buscar ajuda. Aí o conhecimento, como a gente disse, liberta. Porque hoje, quando eu tenho a necessidade de controle, eu já entendo, eu sei. Aí eu já... não, peraí. Por que eu estou tendo essa necessidade de controle? O que está por trás disso? Né? Se alguém... Eu fico com raiva de alguém. O que eu estou pensando a respeito daquela pessoa? Por que aquela pessoa me incomodou? O que está por trás daquilo? Né? Então, eu tenho hoje conhecimento, ferramentas que me ajudam. E esse é o papel da terapia, do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista. Hoje a gente fala muito sobre gatilhos, né? O que me gera esse gatilho, né? Isso. Qual que é o gatilho que me faz ter esse sentimento? Talvez que vai me trazer um retrocesso de algo. Sim, foi muito legal que um dia desse nós fizemos um jantar lá em casa com os amigos. E aí... tem uma outra amiga que também está fazendo psicanálise. A gente começou a conversar, né? E foi muito interessante porque ela contou pra gente que quando o marido dela queria namorar, ele dava uma piscadinha pra ela. E ela sabe? Ele tava lá sentado no sofá e de repente ele dava uma piscadinha pra ela. O código. E era o código. E ela tinha muita raiva da piscadinha. O negócio tinha efeito contrário. O negócio, ao invés de ajudar, ele estava atrapalhando. Nossa, demais. A piscadinha ficou na história, sabe? Aí... Vou aderir, viu, amor? Aí ela foi entender. Porque ela acessou o pré-consciente dela. Quando ela era criança, ela não chegou a ser abusada, entendeu? Mas quando ela era criança, um homem deu uma piscadinha pra ela. Que isso, velho. Entendeu? Aí era um gatilho. Tinha que mudar o código. Mas o marido não sabia. Ninguém sabia. Nem ela sabia o porquê da raiva. Meu Deus. Você entende, Caio? Aí quando ela começou a perguntar, por que essa piscadinha me faz tanta raiva? Foi acessar. Aí ela foi acessar, aí ela se lembrou. Não houve um abuso, não houve nada. Mas aquilo, ela se sentiu ameaçada, né? Foi um momento de muito estresse. E talvez isso trazia o mesmo sentimento pra ela, ainda que talvez ela não conseguia decifrar, mas trazia esse sentimento. Aí quando você toma conhecimento, acabou. Porque hoje ela é crescida, hoje ela é adulta. Então hoje o marido pode piscar um tanto de vezes, entendeu? Toda hora. Não afeta, sabe? Por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento. Porque você tem que... Nós fomos criados, né? Pra não falar, pra não nos expor.
Nós fomos criados para não procurar um psiquiatra. A gente pode tomar remédio Fala pro que é pé, doido, pra né? pressão. A gente pode tomar remédio pra tudo, pro cabelo, pra crescer unha. Mas a gente não pode tomar remédio pra cabeça, Porque vai falar que você é doido. né? Outra coisa que compõe a nossa lente, a nossa forma de olhar o mundo, são as crenças. Não estou falando de crenças religiosas, mas crenças que nos limitam. Por exemplo, tem pessoas que apanhavam e tinham que ficar calado. Ó, eu vou te bater, você não chora. Apanha calado. Tá sofrendo, calado. O pai não deixava que a pessoa falasse, a mãe não deixava. Hoje a pessoa não consegue falar. Não tem a ver com religião, mas tem a ver sobre aquilo que eu acredito que tá intrínseco em A mim. mãe, esse menino é burro. Não dá pra nada. Você cresce escutando que você é burro, que você não dá pra nada. Você vai acreditar que você é Você burro. vai acreditar. É uma crença que te limita. Entendeu? Que você vai passando para suas gerações, né? Então é muito forte, Caio. É muito verdadeiro. Eu vejo muita, hoje, o efeito que... Quando você fala disso, eu já vejo o efeito... Lá o resultado, né? A pessoa... Porque aí você vê muitas... Quando a gente vai falando sobre isso, eu vejo traços de muitas pessoas. Sim. Assim, o resultado de muitas pessoas, que quem elas são hoje. Uma vez eu li um livro, aí voltamos no conhecimento de novo. É de Ruth Rocha. Como lidar com pessoas difíceis, a começar por mim. Eu fui ler esse livro exatamente porque eu estava passando um período muito difícil em lidar com a liderança, e eu acreditava muito que o problema era só essa pessoa. Eu falei assim, não, mas deixa eu entender, para ver o que tem dentro de mim que precisa ser corrigido. E lendo esse livro, eu adquiri muito conhecimento e facilitou muito a minha vida, não somente para com essa dificuldade que eu tinha com essa liderança, mas com pessoas em geral. Porque aí ele lá fala exatamente sobre isso. O que a pessoa viveu, talvez até no ventre da mãe dela, ela nem sabe. Isso faz ela ter essa característica que ela é hoje. Sim. A psicoembriologia trabalha muito isso, entendeu? Que a criança, ela percebe todas as emoções da mãe. E ela traz essas emoções. Escuta o que tá... Sim. Eu imagino Isso que tudo isso é traça muito verdade, o caráter, o jeito que a pessoa é. Sim. Nós somos produtos, vamos dizer assim. A nossa história é que forma a nossa percepção, a nossa reação, a nossa personalidade, a nossa personalidade não, a nossa personalidade é inata. Mas a nossa forma de agir, de reagir, de conviver, entendeu? Sim. Muito bom. E quando a gente fala também, né, você falou sobre perceber, aceitar, se a gente fosse continuar mais passos daqui, você falou do conhecimento, agora eu aceito. E aí? Daqui pra frente, como que eu mudo? Como que eu transformo? Agora, eu já entendi que eu sou essa pessoa que tem esse jeito, sei lá, maluco. Eu falo, talvez aquela pessoa estressada que tá assistindo aqui agora, eu sou estressado mesmo e tal, eu aceito que eu sou estressado. E agora, como que eu trato? Como que eu corrijo essa rota? Então, aí é outra que eu falei na A palestra. gente falou dos gatilhos também, né? Sim, outra coisa que eu falei nas palestras, algumas pessoas precisam de ajuda, que sozinhos não vai. A gente chama de desapego aprendido, tá? Um psicólogo, não tenho citado muitos nomes, porque, né, uma conversa mais, um bate-papo mesmo, né, Caio? Isso. E ele, nos anos 60, hoje não pode fazer isso mais, né? Mas antes podia, ele pegou animais e fez vários estudos com animais. Vou citar aqui o estudo com os cachorros, com os cães. Ele pegou caixas, vários cães, colocou cada cão em uma caixa. A caixa completamente lacrada e colocou debaixo da caixa telas que davam choques fortíssimos. E colocou os cães lá. E eles ficaram presos vários dias, tomando choques. E eles queriam sair, mas não conseguiam, né? Tentavam, mas como as caixas estavam lacradas, eles não conseguiam sair. Aí, depois de um tempo, ele pegou esses cães, colocou em outras caixas, iguais, só que elas eram abertas. As telas permaneceram embaixo, e esses cães, quando eles tomavam choque, eles não saíam, embora as caixas estivessem abertas. Aí, eles pegaram outros cães que não tinham passado pelas primeiras caixas, colocaram nessas caixas abertas, quando eles tomavam choque, o que acontecia? Saiu. Sai vazado. Saiu. A gente aprende, Caio, vamos dizer assim, a sofrer. Entendeu? Você fica ali preso, você acha que não tem saída, que não tem como sair. E tem que ter alguém
para ir lá e tirar você de dentro. Os cães, nessa pesquisa, nesse estudo, eles só saíram quando alguém foi lá e tirou. Eles não conseguiam sair. E tem hora que a gente está tão ali dentro do trauma que tem que ter alguém para nos tirar de lá de dentro. É igual aquela história do elefante, né? Que foi quando criança preso numa estaca, acorrentado ali. Ele cresceu e ele continuou acorrentado. Porque quando criança, ele tentava arrancar. Como ele era criança, ele não conseguia. Não tinha força. Não tinha. E tem o outro que eu amo, que é outro caso também, é de uma mulher que queria muito um papel. Ela era atriz e ela queria muito papel numa novela. E fez vários testes e conseguiu esse papel. Assinou o contrato. Mas como ela estava muito afoita, muito feliz, ela acabou assinando o contrato sem ler. Aí fez a novela, e a novela foi um maior sucesso, deu tudo certo, foi muito legal. E quando terminou, ela foi viajar, né? E na viagem, ainda a caminho, ela recebeu um telefonema e falou assim, que o pessoal, né, os diretores falaram, nossa, a novela foi um espetáculo, foi muito legal, a gente vai fazer outra. Mas você vai continuar fazendo o mesmo papel. Me fugiu o nome agora, não lembro. Vamos lá, imaginar que ela era a viúva Helena. Na outra novela, ela ia continuar sendo a viúva Helena. Embora a história fosse outra, fosse totalmente diferente, mas ela ia ser a viúva Helena de novo. E aí ela ficou assim, mas por que a viúva Helena? Quando ela foi ler o contrato, ela assinou um contrato vitalício de que sempre ela seria a viúva Helena. Quantos contratos a gente assinou quando era criança sem ler? A gente muda a história, muda a vida, mas você continua sendo sempre a viúva Helena. Porque você foi condicionado ali. Você assinou, a Ana, ela assinou ali um contrato da rejeição. Entende, Caio? É muito sério, é muito real. São aquelas pessoas que não se permitem, que não vão, que pegam uma história e vive a mesma coisa. Você entende? A repetição de ciclo. Muitas vezes, o filho, que você contou a história aí o pai bebeu e ele bebeu também. Geralmente, aquilo que você mais detesta é o que você acaba fazendo. Aquilo que você viveu, que mais te machucou, é o que você repete sem perceber. Quando você percebe, você fala... Tô fazendo tudo igual. É exatamente assim que acontece. E a psicanálise explica. Caramba. Eu tenho certeza que quem tá em casa, que assistiu, tá assistindo esse episódio de hoje... eu e aí, que quando eu falei de mim... sair diferente. Quando eu me lembro, né, do momento que eu estava vivendo, que estava tudo bem, mas quem estava doente, quem estava deprimido, era a minha criança interior. Porque você vai engolindo, você vai deixando passar, você não fala, e de repente chega um momento que você não aguenta mais. Entendeu? Chega ali e você fala, não dá mais. E aí tudo vem de uma vez. Quando pedir ajuda? Acho que quando você começa mesmo a se ver nessa falta de cor. Eu me lembro que, como eu disse, eu não tinha pensamentos suicidas, nunca tive. Mas eu tinha muita vontade de morrer. Eu não tinha mais alegria, sabe? Não tinha. E foi muito difícil a aceitação por causa de tudo. As pessoas, elas não têm um preconceito muito grande em cuidar da saúde mental. Você lembra da época do câncer? Quando começou o câncer, não podia falar nem o nome da doença. Parece que pegava, né? Fulano tá com aquela doença. Você já sabia que era câncer. Aí veio a época da AIDS. Que hoje são as doenças mentais. As pessoas, elas precisam se cuidar. Se você não está bem, primeiro, você tem que aceitar
a aceitar que você precisa de repente, tomar um medicamento, né? Que você, de repente, precisa de um terapeuta. Ah, eu vou pagar para conversar? Hoje, existem bons terapeutas que vão usar ferramentas apropriadas. Não só a livre associação. O que é a livre associação? Ficar falando. Não. Hoje, a psicanálise ela se une com a neurociência. A psicanálise descobre quais são os traumas, o que você viveu. E a neurociência traz a solução, vamos dizer assim. É rápido? Não é rápido. É um processo. Eu ainda estou nesse processo. Me conhecendo, vendo os gatos. Isso. E, de repente, eu vou ter que caminhar. Por que eu posso tomar remédio para pressão a vida inteira? E por que eu não posso tomar remédio para depressão a vida inteira? Qual que é a diferença? Ah, não, eu vou preferir ficar deprimida, deitada, chorando, do que tomar um remédio. O que é pior? Quando as pessoas... Eu imagino que as pessoas têm esse preconceito exatamente pelo remédio pra mente, porque as pessoas acreditam que, eu tô ficando doido. Aí gera aquela rejeição, tipo, não, eu não tô ficando doido, eu não vou tomar um remédio pra mente. Sim. Porque quem toma remédio pra mente é doido, né? Sim. E tem esse preconceito. E eu acredito que isso também é uma inverdade, né? Sim, é um mito. É uma crença que te limita. E aí, quando vocês conhecem a história da loucura, você falou isso, me lembrei, a história da loucura. Bem rápido aqui. A história da loucura, ela começa quando as pessoas se sentiam inúteis. Começou com mulheres, né, que tinham, né, alguns distúrbios, que a mulher é mais difícil do que o homem, né? A gente oscila mais. E elas foram para a clínica porque elas estavam dando muito trabalho e não contribuíam, não conseguiam trabalhar. Resumindo, não conseguiam trabalhar. E por elas não conseguirem trabalhar e serem inúteis, elas eram consideradas loucas. E isso ficou embutido em nós. Porque uma pessoa que tem um problema de cabeça, ela automaticamente é uma pessoa que é inútil. Ela não pode contribuir, ela não pode trabalhar, ela não pode ficar sozinha. E na realidade a gente tem medo disso. De ficar inútil, de ficar lesado, como diz o outro, ficar lerdo, de ficar com a cabeça. Entende? O nosso medo, essa inverdade, essa crença que foi colocada em nós é isso. Ah, não vou tomar um remédio. Aí começa a tomar remédio, melhora um pouquinho. Não, vou parar. Vou parar, já tô melhor. Por quê? Porque tem medo de se tornar uma pessoa louca, ou seja, inútil. Eu não vou servir para nada. Porque o que eles falam do remédio? Ah, não, o remédio vai me deixar tantão, vai me deixar desligado. Sim. O que é desligado? Eu não vou poder trabalhar, eu não vou poder ajudar, eu não vou poder... Entende? Eu não vou ser produtivo. A gente tem que começar, Caio, a perceber o que está por trás dos nossos medos. Por que eu ajo dessa maneira? Quando você acho que a partir dessa conversa, né, a gente se desperta para olhar para isso. Uma aula, a mulher, a professora, ela fez um comentário que me levou a pensar o seguinte: eu e o Hélio, nós estamos tentando organizar a nossa casa há uns 4 anos. E a gente não consegue organizar. E aí, na pergunta que ela fez na aula, eu comecei a olhar e fiz uma pergunta. Por que eu não quero organizar a minha casa? O que a organização da minha casa vai me proporcionar que eu não quero? Não tem mais nada para fazer? Não. Aí eu volto lá na minha infância. Como meu pai era alcoólatra e ele bebia muito, quebrava as coisas dentro de casa, eu nunca podia receber. Porque eu não sabia. Então os trabalhos de escola não eram feitos na minha casa, as minhas amigas não iam na minha casa. Entendi. Entendeu? Então, se eu organizar a minha casa... Vai poder receber as pessoas. Eu vou poder receber. Hoje, não vai dar, né? Não vamos receber. Porque tá bagunçado. Mantém o mesmo ciclo de antes. Mesmo não tendo alguém alcoólatra. Porque o trauma, ele volta disfarçado. E outra coisa. Você entende como é sério? Aí o que se eu fizer isso, o que isso vai me proporcionar?
É muito Caramba, velho. profundo. Não, porque, tipo assim, aí me vem tanta coisa na cabeça, porque de fato, assim, olha, eu imagino que quem tá em casa agora pode talvez trazer a analogia de alguma coisa que tá inacabado na vida dele, na casa, ou nem seja o que for. E isso pode ser algo que a pessoa viveu no passado, igual você falou, talvez disfarçado de outra coisa. Sim. E as pessoas não se A resolvem. nossa mente, ela tem um guardião, Caio, do inconsciente pro pré-consciente. Tudo que nos travou, tudo que nos magoou, a gente joga pro inconsciente. Só que é como se ele quisesse toda hora voltar, toda hora voltar. Aí tem um guardião ali que não permite, entendeu? Só que tem hora que esse protetor, esse segurança, ele dá aquela... Cansa. Cansei. Aí ele vem disfarçado, entendeu? Ele vem disfarçado. Que é o momento que você abaixa a guarda. Entende? Então a gente precisa dar voz a isso, a gente precisa tratar. E não, o que você viveu lá, se você não trata, ele tá aqui. E aí outra associação que eu aprendi, que eu achei bem legal. Quando você tá dirigindo, você tá ali dirigindo, você fica pensando, agora eu vou trocar de marcha, agora eu vou virar o volante pra direita, agora eu vou dar seco, ou é automático? Isso é só quando você tá aprendendo. Depois você faz tudo sem pensar. Você tá ali, mas a sua cabeça está longe. Talvez pensando em outra coisa. É isso Ó, que tem o pagar uma trauma conta, tem que fazer faz com a gente. O trauma, ele nos desassocia. Você tá aqui dirigindo, mas a sua mente tá lá. É muito sério. É muito sério. E as pessoas estão relegando isso. Entendeu? Elas não estão dando a devida importância. E tem jeito, Caio. Tem jeito. Você tem jeito de viver uma vida abundante que o Senhor nos promete. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E a palavra de Deus nos fala também assim, confessai seus pecados uns aos outros para seres curados. O que é esse confessar? É trazer o que está guardado, trazer para fora. Precisa falar. Aquela emoção que de repente você reprimiu ali, ela precisa vir para fora. Né? E uma ferramenta muito preciosa que é o desenho. Vamos falar sobre o desenho? Que produção, hoje não só... Vou produção, coloca na tela aí enquanto ela fala sobre o desenho, só pelo menos um tempinho aí pra galera ver. Primeiro fala que desenho é esse, de quem que é? É seu? Esse tá na tela aí já. Não posso falar. Não pode não, né? Não pode dar nome, não. Não posso, porque tem sigilo. Significado, né? Tem, e é muito sigiloso, né? Pode voltar pra ela, pra produção depois. Mas a casa, a porta, vamos falar da porta, olha lá a porta. É legal deixar lá o desenho. Pode voltar o desenho, então, já que ela vai comentando e tal. A terapia pelo desenho, tá? Não existe na psicanálise algo assim, é isso, é fixo, tá? A gente trabalha a livre associação que a pessoa falou e com o desenho, a gente une. O desenho, ele ajuda, mas não fala assim, se você desenhar coelho, significa isso. Se você colorir de preto, significa isso, tá? Por exemplo, tem gente que vai fazer um desenho e vai colorir o coração de verde. Mas o que é o verde para aquela pessoa? De repente, o verde para aquela pessoa é a cor da camisa do abusador. E por que o coração dela tá verde? Porque ela tá magoada, porque ela tá ferida. Então, cada desenho, ele tem que ser trabalhado com a livre associação, com o que a pessoa fala. Mas é uma ferramenta preciosa que é real e eu tenho visto isso. Então, lá no desenho, o que significa a porta? A porta é o pai, geralmente, tá? E as janelas são a mãe. Ali no desenho daquela pessoa, olha o tanto de janela que tem. E olha o tanto de porta. E geralmente aquele primeiro momento ali, aquela partezinha pontuda, a pessoa desenha sem porta, geralmente, tá? As janelas geralmente ficam na outra porta, tá? Por que a pessoa colocou 2 janelas ou mais ali naquela casa? Porque a figura masculina, feminina, na vida dessa pessoa foi muito forte. E as janelas, olha, elas estão abertas. A pessoa, ela tinha acesso à mãe.
A mãe fazia o papel do pai. É por isso que as janelas estão ali na parte do pai. E a porta, olha lá, ela está fechada, ela tem uma fechadura. Ela não tinha acesso ao pai. O pai não desempenhava o papel de pai. Uau. Vou falar só um pouquinho. E é batata. Eu tive uma pessoa que eu estava acompanhando, né? E ela desenhou exatamente a família dela. Foi incrível. Ela desenhou a mãe primeiro. Quando você desenha, geralmente vem o pai, a mãe e os filhos. Sim. Né? E ela desenhou a mãe, depois o pai. E ela desenhou a mãe e o pai juntinhos, tá? A mãe assim, com a mão para trás, o pai tentando pegar a mão da mãe, e ela assim, sozinha, mais distante. E o pai, do ladinho dela, assim, estava com a mão no bolso. Porque ela era uma filha que não era muito levada, não era muito aceita. E quem dava as ordens era a mãe. Aí ela desenhou a boca da mãe de vermelho, a boca dela vermelha, e a boca do pai desenhou rosa. E ela se desenhou rosa na meninice. O que significava essa boca rosa? Que quem falava, na verdade, não era o pai, que o pai não tinha voz. Que o pai falava o que a mãe mandava. Gente, assim, Caramba. Exato a vida dela. Assim, Através de um desenho. Através de um desenho. E talvez até inconsciente, imagino. Tudo inconsciente. A pessoa Tudo faz inconsciente. Assim, tá dentro dela. Tudo. E olha que eu fiz o meu desenho, mesmo depois de saber tudo. Aí a terapeuta que me acompanha, quando ela... E eu falei assim, eu vou desenhar, mas eu já sei. Quando ela olhou, mas ela viu tanta coisa que eu nem imaginava. Não. E assim, real. Janaína, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. E assim, eu acredito que a galera de casa aprendeu muito hoje. Tenho certeza disso. Eu aprendi bastante. Eu queria que você deixasse um recado final para quem tá assistindo a gente hoje. Se você fosse resumir tudo, talvez um apelo de um conhecimento único ou uma mensagem única que poderia mudar a vida das pessoas hoje, qual seria? O autoconhecimento. Procure se conhecer. Procure perceber quem você é na essência. Muitas vezes a gente tem tantas camadas de proteção que a gente se perde. Quem é você? Quantas vezes eu não quis ser a Janaína? Uma pessoa, eu sou muito falante, sou muito pra fora, né? Eu queria, tenho muita iniciativa de decidir, de mandar, né, Caio? Mandona, tá? Manda muito. Nossa, se for fazer um casamento com ela, vocês não têm noção tanto que essa mulher manda, gente. Ela ali que sabe. Mas eu não me valorizava, entendeu? Não significa que eu tenho que continuar a ser essa pessoa, que eu posso... pegar tudo que eu tenho de positivo e dar um up. E aquilo que eu tenho que, de repente, me atrapalha, eu preciso trabalhar. Quando você busca quem você é, quando você se valoriza, quando você busca pela sua essência, a vida fica melhor, a vida fica mais leve, né? Eu diria isso, o autoconhecimento. De repente eu não tenho acesso a um terapeuta, mas hoje nós temos aí a TV. Né? E nós estamos aqui para trazer não somente entretenimento, mas isso aqui, olha, muito conhecimento de valor. Que eu tenho certeza que quem está assistindo aí não tem como voltar para casa, ou já está em casa, né? Mas não tem como, após sair desse episódio, ser a mesma pessoa. E eu tenho vivido. Quando eu comecei aqui, eu falei que eu não ia falar uma coisa de coach, que hoje tem muito coach. Não, gente. Eu tô falando do que eu tenho vivido, os processos, as interrogações que eu tenho feito pra mim, né? Quando eu estou triste, o porquê disso. E nós não precisamos engolir as nossas emoções. Eu posso ficar triste, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei muito triste. Passei o dia na cama triste, mas hoje eu tô aqui, bem. Por quê? Porque eu dei voz à minha tristeza e eu coloquei um ponto final nela, né? E hoje eu sigo.
podemos ficar tristes. Nós não podemos permanecer naquele sentimento, naquela emoção, estado, né? naquele estado. E busque ajuda, porque, de repente, sozinho você não vai conseguir. Algumas pessoas vão conseguir. Qual profissional, assim, qual você indicaria, assim, eu não falo pessoa em si, mas eu falo assim, eu não tô bem. Às vezes a pessoa, eu vou procurar um psicólogo, vou procurar, sei lá. Qual profissional hoje você acredita assim, olha, esse aqui pode ajudar muitas pessoas? Eu procuraria um profissional, seja um psicanalista ou um psicólogo, que tivesse conhecimento de neurociência. Perfeito. Porque eu estou com um psicólogo, né? Qual o conhecimento que você tem acerca de neurociência? Você tem alguma certificação? Porque a neurociência é que vai trazer as ferramentas que vão ajudar a sair desse lugar. Entendeu? Porque hoje acredita-se, era o que não acreditava algum tempo atrás, na neuroplasticidade, que o nosso cérebro, ele pode sim ser mudado, ele pode ser alterado. Antes não acreditava nisso, e hoje acredita, através da neurociência. Então, eu estou com um psicólogo, eu estou com um terapeuta. Qual o conhecimento dele? Né? Faça uma pergunta discreta. Despistadamente. Despistadamente. Você tem alguma certificação em neurociência? Que aí vai ser um casamento perfeito. Pela minha experiência. Porque eu passei por vários psicólogos, psiquiatra, foi nisso, até no meu curso de psicanálise, não tem tanto neurociência. Eu vou fazer agora uma especialização em neurociência para eu poder ter ferramentas. Porque quando eu comecei a atender, eu tenho estágio, eu tenho que atender. São 10 pessoas eu tenho que atender. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essas pessoas? Aí eu fui buscando. Aí eu fiz o curso da terapia pelo desenho e vários outros cursos, e um deles foi a neurociência. Aí foi... Aquela abre a mente. Nossa, né? velho! Caramba, várias ferramentas, sim. Várias ferramentas que você pode utilizar para tirar a pessoa de dentro dessa caixa. Né? Janaína, eu não paro de falar, né, Caio? Não, mas eu tô acostumado já, né? Eu queria que você deixasse o arroba do seu Instagram, quem quiser entrar em contato com você. Gente, eu sou ainda uma psicanalista em formação. Meu Instagram está assim, em construção, em né? construção. Estamos em obra. Estamos em obra. Mas às vezes eu apareço, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, né, Caio? Um dia, né, tá lá fazendo casamento. Um dia mesa aposta. Um dia mas sigam. Depois podia vir aqui também falar sobre mesa aposta um dia, hein? Sim. Acho que tem muita informação. A cura através da mesa. Acho que tem muito. Né? Eu gostaria que você voltasse aqui. Já fica o convite, tá? Espero que você aceite. Voltar aqui para falar sobre mesa aposta. Mas é Jana Cedores. Perfeito. Tá? A produção colocou na tela aí. Ó. Jana Cedores. Foi um prazer, Caio. Muito obrigada. Espero que alguém, né? Uma pessoa que consegue aí mudar a história, começar a analisar o porquê disso, de ter um papo com por que eu tenho tanta necessidade de autocontrole, né? Por quê? De onde vem isso? O que está por trás disso? Por que eu não organizo a minha casa? Perfeito. Janaína, inclusive você que assistiu até o final, entra lá no Instagram da Janaína, segue ela. Segue a gente, se você ainda não segue, Visions Business. Segue a TV lá também, TV Cash Vision, né? Tenho certeza que tem muito conteúdo de valor, né, nesses canais. E eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Você que aprendeu alguma coisa, manda mensagem na Janaína lá, fala assim, Janaína, eu gostei muito disso, esse bate-papo foi muito legal. De repente ela pode te dar até mais dicas, te ajudar em alguma coisa a mais. Sim. E, Janaína, é isso. Muito obrigado, tá? Por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, topado esse desafio, né? Muito. Um desafio grande. Mas você tirou de letra, foi muito bom. Ai, Deus. Obrigado de verdade. Turma, obrigado, tá? Beijo no coração. Até o próximo episódio da Visions Business. E é isso. Valeu.